Pela primeira vez na história, o país de Elbaf corre risco de ser exterminado do mapa, já que os Cavaleiros de Deus sequestraram os filhos dos gigantes e estão com eles na palma da mão. Então a rapaziada não vai se segurar e vão mandar até o Scooper Gaban pra bater de frente com esses demônios. Lá na floresta, o Frank quase tem um AVC sem acreditar no que tava vendo, porque no meio de Elbaf tinha um prédio que não tinha nada a ver com aquele país de bárbaros. Era um laboratório científico abandonado, e a parte de cima ainda tinha o formato da cabeça de um robô gigantesco. Tava completamente tomado por plantas, como se aquele lugar tivesse abandonado fazia milhares de anos. A Ripley abre um sorrisão falando que como o Frank é um ciborgue, ela sabia que aquele seria o lugar que ele mais ia gostar. Do nada a Bonnie e a Lilith aparecem lá de dentro chamando por eles. A Bonnie tava igual criança na Disney, falando que aquele lugar era absurdo. E a Lilith conta que ela queria ir buscar o Green Card de Elbaf, mas as duas burronas acabaram se perdendo no meio da floresta. Então no fim das contas foi o Frank que encontrou elas. A Ripley lembra que aquele alarme que tocou pela ilha inteira provavelmente significa que não é uma boa ideia ficar dando bobeira no meio da floresta agora. Só que a Lilith tá cagando pra isso porque já tava analisando cada centímetro daquele laboratório. E pelas contas dela, aquela construção tem pelo menos 3.000 anos. O Frank já acha que ela fumou até a nota fiscal da erva porque não tem a menor chance. Mas nem a Ripley consegue explicar essa desgraça. Ninguém em Elbaf sabe quem construiu aquilo ou de onde aquele lugar veio. E se realmente tem 3.000 anos, então esse laboratório já tava ali muito antes de quase tudo que a gente conhece. E a pergunta que não quer calar: quem era o gênio que tava construindo um robô gigante 3.000 anos atrás? Enquanto o resto do mundo provavelmente nem sabia fazer fogo ainda. A Bonnie já fala que quer morar naquele lugar enquanto o Frank chega mais perto pra investigar. Só que de repente a mina começa a gritar igual uma gazela, porque atrás dele surge uma nuvem de tempestade gigantesca. Era mais uma das criaturas dos pesadelos das crianças, que manda uma ventania tão forte que até a gigante quase sai voando. O Frank fica de boca aberta com os mistérios de Elbaf, mas nem a Ripley sabia que bicho era aquele. E ele solta um choque do trovão tão forte que era pra dar curto-circuito no robozão. Enquanto isso na vila, a festa já tinha virado uma guerra. Um Draugr gigantesco derrubou o navio dos bombeiros e tava destruindo tudo. Os gigantes que estavam enchendo a cara 5 minutos atrás, agora tentavam ficar sóbrios na força do ódio enquanto procuravam as armas. E ninguém entendia como diabos os desenhos dos pivetes tinham simplesmente ganhado vida. Um guerreiro bebum lança uma flecha explosiva monstruosa que quase arranca a cabeça do esqueleto, mas ele volta ao normal na mesma hora como se fosse um zumbi, e mete a espada no coitado pra mandar ele pro quinto dos infernos. Eles precisavam dos chefes pra organizar aquela zona. O problema é que os coroas estavam tão bêbados que mal deviam conseguir diferenciar o monstro de uma árvore. Então esse careca organiza o exército pra enfrentar os monstros enquanto a ajuda não chega. O Brook olha pro esqueleto gigantesco e fica impressionado porque finalmente encontrou a versão gigante dele. Só que os gigantes mandam um chapéu de palha ficarem de fora da batalha, porque eles são convidados e não iam deixar eles arriscar a vida numa guerra que era problema de Elbaf. O Soap fala que eles também sabem lutar e podem muito bem ajudar, só que o Narigudo fala isso sussurrando porque não passa de um bunda mole. Enquanto isso, o Colum tava gritando mais alto que todo mundo porque queria entrar na porradaria, falando que também é um guerreiro de Elbaf e vai lutar. Mas o El Bigodão manda o pivete sair dali porque campo de batalha não é lugar pra criança. O moleque fica indignado falando que ele é filho do Gaban, só que ninguém tava nem aí pra quem é o pai dele e empurram o pirralho pra longe. Depois disso, a Nami chamou Jaru porque tinha uma coisa muito importante que ela não contou, e fala sobre os guardas que foram atacados no castelo por um cara que parecia o Shanks. Os dois finalmente abrem o bico e contam que o intruso era idêntico ao Ruivo, que ele estava acompanhado de outra pessoa absurdamente forte e com poder bizarro. O Jimby fala que quando aparece um poder estranho desse jeito, quase sempre tem uma Akuma no Mi no meio. Então provavelmente pelo menos um dos invasores comeu uma fruta para estar invocando esses monstros. Inocente, mal sabem eles que todos os 4 Cavaleiros de Deus que invadiram Elbaf têm Akuma no Mi. Na mesma hora, o Jaru manda espalharem o aviso por Elbaf inteira. Tinham pelo menos 2 humanos que não faziam parte do Chapéu de Palha infiltrados no país. E assim que encontrassem esses desgraçados, era pra avisar imediatamente. Só que o Brook olha pra todo aquele inferno acontecendo ao mesmo tempo e fala que talvez não sejam só 2 invasores, porque tinha monstro aparecendo em tudo que é canto. E na teoria ele errou e acertou ao mesmo tempo, né? Porque realmente são mais de 2 inimigos. Mas só o Killingan sozinho já tá atacando o terror com esses pesadelos espalhados pelo país. A Nami já fica full pistola, falando que não vai perdoar ninguém que esteja tentando sequestrar crianças em plena luz do dia. E o Soap concorda que eles precisam ajudar os gigantes. O Tritão fala que eles podem estar querendo raptar as crianças pra usar eles como reféns. E se continuar assim, vai acontecer exatamente o que eles querem. O Jaru manda eles procurarem algum lugar seguro e deixar aquilo pros gigantes. E queria saber onde estavam o Dory e o Brog, mas pelo jeito estavam tendo uma caganeira das braba. O Jimby fala que se os invasores têm o tamanho de humanos normais, os chapéus de palha são muito melhores pra procurar enfrentar eles. Então os gigantes podem cuidar daqueles monstros enquanto eles caçam os vagabundos. O único problema é que Elbaf é gigantesca e encontrar os caras naquele país inteiro ia ser pior do que procurar o Zoro perdido em São Paulo. Até que a Nami olha pro lado e vê o Colum tentando empurrar aquele saco de armas pro navio escondido. Eles perguntam o que ele tá fazendo e o moleque já fica em choque porque achou que iam impedir ele de sair. Mas era exatamente o contrário. Eles queriam ir junto com ele. O moleque aceita na mesma hora, mas fala que se vão usar o navio dele, então ele vai ser o capitão. A Nami aceita enquanto pensa em como aquele pivete é fofo. Só que o último ranhento que ficou de grude com ela e com a Robin virou inimigo de metade do planeta. Eles dão a vida pra remar naquele trambolho gigante. Enquanto o Soap grita que com aquele tamanho todo, o pivete também podia
ajudar a remar. E assim nasce a primeira tripulação do Capitão Colum, com uma gata ladra, o Pinóquio, um peixe-boi e um cadáver, obedecendo um pirralho que não sabe nem limpar a bunda sozinho. Enquanto isso, no meio da floresta, a Gunko tava tranquilona, escutando música no fone, como se Elbaf inteira não tivesse virando um inferno. No fone dela tinha as letras TD, enquanto o anúncio ecoava pelo país, avisando que humanos além do Chapéu de Palha foram encontrados dentro do castelo Aurust e devem ser tratados como inimigos. O Somers olha pra Gunko e pergunta se ela tá fazendo aquela mania esquisita dela depois de comer, mas a mina fala que não é ritual nenhum, ela simplesmente gosta de ficar ouvindo música daquele jeito. Só que o doente fala que música ao vivo é muito melhor, porque se alguém errar uma nota é chumbo na testa. Então ele pergunta o que ela tá escutando, e a Gunko responde que é a sua música favorita, chamada New World, que é justamente a música do Brook. O Somers pergunta o que tem de errado com o mundo deles, mas o Killingham fala pra deixar a menina em paz, porque pelo menos ela não tá escutando Oruan. O Somers pede desculpas e volta a assistir o gigante se ferrando contra os monstros. Enquanto isso, na escola Morsa, o Saul teve outra ideia pra tentar salvar as crianças. Dessa vez ele colocou um escudo em cada braço, porque se os espinhos machucam qualquer um que toca nos pivetes, então era só impedir eles usando alguma coisa no meio. Ele entra na frente daquela fila de sonâmbulos e fala que eles não vão passar de jeito nenhum, enquanto a Robin e o Chopper ficam torcendo atrás dele, porque o caminho que aquelas crianças estavam seguindo levava direto pro incêndio. Se continuassem andando daquele jeito, iam acabar assados vivos. A primeira criança bate no escudo e realmente para, só que o pivete que vinha atrás continua andando e bate com tudo nela. Na mesma hora, aqueles espinhos invisíveis atravessam os dois e eles começam a berrar de dor. O Saul recua completamente desesperado, pedindo desculpas, aterrorizado com aquele poder, porque se parar um deles, todos os outros vão se machucar de tabela. A Robin fica em choque, falando que era melhor eles derrotarem o usuário dessa Akuma no Mi ao invés de tentar parar eles. Mas só nessa fila já tava a Akuma no Mi do Killingham pra deixar elas sonâmbulas, da Gunko pra fazer elas seguirem a seta e do Somers pra transformar elas em um porco-espinho. Mas o Saul não desiste e pensa em outro jeito. Pega uma corda e corre pro final da fila, porque se não dava pra impedir eles pela frente, então ia tirar um por trás. Ele prende a corda no Bjorn, que tava lá no final, e começa a puxar sem encostar nele. E dessa vez funciona. O pivete sai da fila sem sentir dor nenhuma. Agora era só fazer isso com todas as outras crianças, mas só tinha um pequeno problema. Quando o Saul olha pra trás, deu de cara com a desgraça de um Fenrir. O lobo gigantesco dos pesadelos das crianças aparece babando mais que cachorro olhando pra frango de padaria, e faz com que ele solte a corda e deixe o moleque escapar. Aí o Saul entende a verdadeira merda. Aqueles monstros não estavam andando aleatoriamente por Elbaf. Eles estavam ali pra garantir que as crianças sonâmbulas iam chegar no destino final. Toda vez que alguém tentava impedir o sequestro, uma daquelas aberrações aparecia pra tirar do caminho. Ou seja, os mesmos vagabundos que estavam controlando as crianças também estavam usando os monstros como guarda-costas. E enquanto isso, na escola, o diretor Kiba recebe outra notícia maravilhosa. Os monstros não estavam aparecendo só perto da escola Morse da vila. Tinha aberração surgindo por Elbaf inteira. E todo mundo chegou na mesma conclusão. Aquilo só podia ser um poder de Akuma no Mi. Então não adiantava ficar matando o monstro com garras e dentes. Precisavam encontrar o maldito que tava criando aquelas coisas tipo um spawn infinito. Perto da vila, os gigantes finalmente conseguem derrubar o Draugr. Só que saem todos arrebentados da luta e não tem nem tempo de comemorar, porque aparece um Nidhogg gigantesco lançando um raio laser que manda os gigantes voando. Do lado dele tinha um fantasma enorme junto do Loki. E daquele jeito a vila não ia aguentar por muito mais tempo e eles iam precisar evacuar. Só que de repente uma sombra gigantesca cobre a floresta. Era o Great Eric voando por cima deles. E o Dory e o Brog já chegou mandando uma soberania de Hakoku tão insana que dizima os três monstros ao mesmo tempo com uma explosão. O Great Eric tava voando na forma menor, enquanto o Brog pede desculpas pela demora, porque antes de vir lutar eles precisaram ficar sóbrios, fazendo a bebida voltar pelo mesmo lugar que entrou. E o Dory conta que eles vão rodar Elbaf inteira exterminando cada um daqueles pesadelos. Só que tinha um maluco no navio gritando que só é legal beber quando você bota tudo pra fora depois. Com um machado numa mão e uma garrafa de saquê na outra, tava Scooper Gaban. O desgraçado tava rachando o bico, perguntando por que diabos o Dory e o Brog precisam ficar sóbrios pra lutar. Esse é discípulo número 1 do Kaido. Uma coisa é dirigir bêbado, outra coisa é descer um machado e um dragão bêbado. Os gigantes olham pro navio e ficam completamente paralisados, porque aquele era o lendário Gaban, o devorador de montanhas, o braço esquerdo do rei dos piratas, o homem que navegou junto do próprio Gold Roger. E depois de décadas sem participar de uma batalha de verdade, o coroa finalmente estava pronto pra voltar pra porrada. E mano, agora sim vai começar a porradaria sincera. O Frank encontrou um laboratório de 3.000 anos escondido no meio da floresta. O Colum acabou de formar a primeira tripulação pirata dele. O Saul tá tentando salvar as crianças enquanto o Fenrir fica de guarda pra impedir. E pra completar, o Gaban finalmente decidiu voltar pra guerra depois de décadas parado. Agora eu quero ver se esses cavaleiros de Deus vão continuar com esse sorrisinho quando o braço esquerdo do rei dos piratas aparecer com um machado numa mão e uma garrafa de saquê na outra. Se você quer que eu traga o próximo episódio assim que lançar, já comenta o One Piece 1174. Arrebenta o botão do like que eu sei que essa safada ainda não deu o like. Aproveita pra assistir esse próximo vídeo aí na tela que tá brabo demais. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Ooh.